Olá, como vai? No tutorial anterior, eu tive a oportunidade de fazer uma demonstração simples de como a gente poderia fazer um objeto caminhar através de um segmento de curva, utilizando uma restrição denominada Follow Path. Houve, porém, aqui uma dúvida que foi questionada por um internauta, que é o Sr. Tony Fernandes, de como é que a gente poderia, além dessa animação do segmento, fazer com que um objeto do tipo esfera girasse sobre esse segmento no momento em que ele estivesse fazendo a animação. Veremos aqui como isso é simples, fazendo algumas configurações antecipadas para chegar no resultado. Vamos lá entender o nosso tutorial. Para iniciar, eu coloquei aqui um objeto em forma de uma bola para facilitar a nossa visualização no processo da rotação. Eu vou usar aqui o Add para adicionar um objeto, que vai ser o objeto curva aqui da nossa experiência. Eu vou usar uma curva de Bezier, vou utilizar a tecla S de escala para aumentar essa curva. Eu não vou, por enquanto, transformar essa curva, porque a finalidade não é essa, é apenas mostrar como fazer o giro. E com a extensão aqui, nós já vimos que para podermos utilizar o recurso Follow Path, a gente seleciona a malha, vem aqui e busca o ícone que representa o constante para aplicar. Mas antes desse processo, pessoal, é necessário que a gente crie uma rotação desse objeto sobre o próprio eixo para fazer o sentido do giro, utilizando a timeline e algumas chaves para o resultado. Então vamos fazer o seguinte, com a bola aqui, eu vou utilizar a seleção do frame número 1. Então, clicando aqui no frame 1, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar o cursor na área, teclar a tecla de atalho I e vou adicionar uma chave que vai abranger locação, rotação e escala. Ou seja, a posição, a rotação e a escala do objeto neste momento, como se apresenta aqui, foi gravada em uma chave aqui no frame 1, no momento que eu utilizei a tecla I de inserção. Porém, para eu fazer a rotação, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos vir aqui na timeline, clicar no 250, que é o último frame aqui dos frames iniciais que o Blender permite. Vocês podem aumentar ou diminuir se quiserem, tá? Nós vamos abrir a janela que fica aqui na direita da 3D View, clicando a tecla N. Vamos clicar aqui, se a sua versão é a mais atualizada, vocês vão ver que eu tenho um item aqui, que é uma guia, onde eu tenho as transformações do objeto. Veja que eu tenho tanto o Location, Rotation e o Scale numa cor verde. Por que essa cor está verde? Porque eu já gravei antes uma chave abrangendo esses três tipos de efeito no objeto. Então, como ele está verde, ele está aguardando uma segunda chave para fechar o tipo de rotação. O que eu posso fazer aqui é usar, nesse caso, a condição de rotação para fazer com que essa bola gire sobre si usando o eixo X, que é a seta vermelha. Então, para isso é preciso que eu venha aqui na opção de rotação, busque a coordenada X, eu vou clicar na caixinha com o botão esquerdo, e para eu fazer o giro do objeto, nós sabemos que para algo completar um giro, é necessário que usemos 360 graus. Mas nós vamos fazer aqui, nesse exemplo, com que o objeto dê em torno de uns 8 giros. Para fazer com que esse giro saia no sentido horário, eu vou usar menos, vou usar 360 graus, que representa o giro, vou usar o multiplicador, que é aquele símbolo de multiplicação que nós temos aí no teclado, e vou dizer quantos giros eu quero fazer. Então eu posso simplesmente aqui digitar a fórmula menos 360 vezes 8 e dar o Enter. Observe que aqui aparece o resultado em X de menos 2.880, que é a multiplicação do 360 vezes 8. Para eu poder gravar essa condição de rotação, eu posso simplesmente usar a tecla I, posso usar somente a rotação ou posso usar o Lot Hot Scale para fechar. Clico aqui, tenho já a animação completada com duas chaves. A chave inicial do objeto parado e a chave Z50 do objeto dando 8 giros sobre o seu eixo. Então, para vermos o resultado, eu vou aproximar. Se dermos o Play ou o Alt A, vocês vão ver que a bola começa a girar no sentido horário, dando 8 giros sobre si mesmo, utilizando esse tempo de animação aqui de 250 quadros. Então, fizemos a animação e para nós fazermos agora o nosso efeito, nós vamos usar a tecla N,
Aí sim vamos aplicar o Follow Path na malha. Vamos vir aqui no ícone que representa o constraint, vamos clicar em Add Object Constraint e na coluna Relationships nós vamos acrescentar o Follow Path na malha. Aqui surgiram as configurações referente ao Follow Path. Se eu der a animação aqui, a única animação que vocês vão ver é a animação da esfera girando sobre si mesmo, pelo efeito inicial que nós criamos. Portanto, para eu poder utilizar agora a simulação pelo Follow Path, é necessário que a malha onde eu apliquei o Follow Path, eu indique o alvo, que tem que ser uma curva de Bézier para o efeito. Então eu vou vir aqui na opção Target, que é o alvo, clicar na caixinha e nós vamos ver que eu tenho lá o Bézier Curve que eu adicionei antes para utilizar no recurso. Eu vou selecioná-lo. No momento que eu clico, o objeto ele se desloca de forma automática para o ponto inicial da curva. Ou seja, ele vai dar uma movimentação no sentido em que aquelas setinhas, se vocês selecionarem a curva aqui, observe que a curva está respeitando essa direção. Lembra vocês, se eu quiser mudar esse sentido, basta utilizar o botão direito e clicar aqui em Swift Direction. Eu mudo o sentido de rotação da bola. Se eu quiser utilizar aqui o Swift Direction, eu volto à posição inicial. Com o nosso objeto aqui na área, eu quero fazer agora esse objeto correr o segmento com a sua animação que eu criei na direção do segmento. Com a malha, nós vamos selecionar o Follow Curve para fazer o objeto seguir a direção da curva e vamos usar o Animate Path para criar uma animação automática. Vocês vão ver que quando eu dou o play agora, o objeto, além de correr o segmento, ele vai também correr a animação. Aqui ele vai parar porque o que nós estamos utilizando aqui é uma animação de segmento que vai do ciclo 0 até o quadro 100. Nós já vimos que quando selecionamos a curva, por padrão inicial, aqui nas configurações do Path Animation, o Blender coloca 100 frames como a animação do segmento, o início e o fim do ciclo. Então, para eu poder aumentar esse ciclo, fazendo com que a bola utilize os 250 frames, eu posso vir aqui e colocar 250. E ela vai começar a correr, ó, fazendo aquela movimentação de giro que a gente pode ainda abrir aqui essa janela de baixo. Selecionando a bola onde eu criei a animação, eu posso mudar a timeline aqui para um modo chamado Graph Editor. Vamos puxar aqui a nossa animação para o passo inicial e para fazermos um rolamento constante, basta a gente vir aqui na opção Key, vir na opção Interpolation Mode e usar essa opção Linear. Da mesma forma, nós vamos selecionar a opção Channel, vir aqui em Extrapolation Mode e utilizar o Linear Extrapolation. Voltando à nossa timeline, com essas duas modificações, vocês vão ver que quando eu der a animação agora, a bola começa a tomar aí uma movimentação mais real sobre o seu rolamento. Quanto menor o número de giros aqui, mais o efeito sairá adequado. Eu coloquei 8 giros, mas eu posso colocar aqui no final menos giros, ou seja, eu posso vir aqui no frame 250, selecionar onde eu fiz a chave, abrir novamente a janela e em vez de 8 giros eu posso vir aqui e clicar menos 360 vezes 4. Vamos dar metade de giros aqui. Então vamos usar a tecla I e novamente utilizar o Lock Hot Scale para fechar. Eu regravo por cima daquela chave. Clicando N, voltando ao passo inicial, vocês vão ver que o giro aqui ele sai mais suave e pouco mais interessante do que o que nós fizemos na forma anterior. Então é dessa forma que a gente pode criar o efeito de forma simples e prática, utilizando um giro do objeto através de uma animação Follow Path. Fica aí a dica, até o próximo tutorial, forte abraço!